Bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. No dia de hoje, 24 de janeiro de 2023, o Senhor nos convida à reflexão do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Meu nome é Leandro, sou de Promissão do grupo de oração Rainha da Paz. Vejamos o que o Senhor tem para nos falar no Evangelho de hoje. Chegaram a sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamar. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, o Senhor nos faz um convite a vivenciarmos a vontade de Deus na nossa vida. Um primeiro ponto que a gente pode estar analisando e refletindo na passagem de hoje é, muitas vezes pode nos soar que Jesus desdenhou a presença da Virgem Maria, sua mãe. Nós também vamos notar que o Evangelho fala que chegou a mãe de Jesus e os seus irmãos. Pelo hebraico, a palavra irmão, a palavra parente, né, pode simbolizar o irmão, primo. Então, quando fala que os seus irmãos chegaram, provavelmente foram os primos de Jesus que chegaram junto com a Virgem Maria. E a gente vê o Senhor falando, né, que onde estão os meus irmãos? E aponta, né, meus irmãos são todos vocês, a todos aqueles que fazerem a vontade de Deus, estes são os meus irmãos. Então o Senhor no dia de hoje, Ele nos convida para que a gente venha a deixar com que a vontade de Deus possa se realizar nas nossas vidas. Que nós possamos obedecer os ensinamentos de Deus, os ensinamentos que a Igreja, como sendo canal de Deus, nos ensina, que o Sagrado Magistério, que a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição nos ensina no decorrer dos tempos, falando sobre a vontade de Deus, falando sobre os desejos de Deus para a nossa vida, como fazer, como se portar, como ser diante desta nossa sociedade, para que a gente possa verdadeiramente sermos chamados filhos de Deus, nós devemos pôr em prática os desígnios de Deus na nossa vida. Nós devemos colocar em prática todos os direcionamentos de Deus para a nossa vida. A partir desse momento onde nós fazemos a vontade do Pai, que nós obedecemos os direcionamentos do Pai, obedecemos os ensinamentos de Deus Pai, através de Jesus, através da Igreja, através dos documentos da Igreja, da Sagrada Escritura, nós fazemos com que essa filiação seja efetivamente nos dada. Nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus quando fazemos a sua vontade acontecer na nossa vida. Quando nós obedecemos a Deus. Esse é o convite. Jesus, quando fala que eis aqui minha mãe e meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque naquele momento, Jesus nos ensinava e nos ensina a obedecer à vontade de Deus. Um exemplo. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser preso, que ele
começa a passar pela suprema angústia, que ele está em oração, que ele fala para o Pai em oração: Pai, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha, mas sim a sua vontade. É um dos ensinamentos do Senhor. E é aquilo que o Senhor pede para cada um de nós. Que a vontade de Deus possa acontecer na nossa vida. A partir do momento em que nós deixarmos verdadeiramente a vontade de Deus acontecer na nossa vida, nós seremos verdadeiramente filhos de Deus, irmãos adotivos de Jesus Cristo. Santo Afonso de Ligório sempre dizia que para agradarmos a Deus e vivenciarmos a santidade, nós precisamos fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz nas nossas vidas. Nós precisamos fazer o que Deus quer, sermos obedientes a Deus e querer o que Deus faz. Aceitar os desígnios de Deus na nossa vida, mesmo que a gente não entenda o que possa estar acontecendo. Porque com certeza, mesmo se nós estivermos passando pelas maiores dificuldades, se nós querermos o que Deus faz na nossa vida, Deus vai tirar um bem maior de todas as situações, sendo elas boas ou ruins para nós. Então hoje fica esse convite. Para mim, para você, meu irmão, você quer ser filho de Deus? Você quer ser irmão de Jesus Cristo? Que nós possamos, então, obedecer à vontade de Deus e assim seremos verdadeiramente filhos de Deus e irmãos de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria e uma ótima semana para todos nós. Amém.